O problema não é você, o problema é o caminho que te deram, tá? É o seguir a boiada, tá? É o inconsciência social, que você está seguindo um padrão que, na verdade, talvez nem você pensou antes, tá? Vou começar de novo. O problema não é você. Se você quer a residência permanente e precisa de fazer a prova de proficiência e ainda não passou, saiba que o problema não é você, é o caminho que te deram e eu vou explicar aqui por quê, tá? Hoje eu vou explicar como acelerar a sua residência permanente Austrália, Canadá, Nova Zelândia através da prova de proficiência. Eu vou explicar aqui rapidinho o que uma coisa tem a ver com a outra e por que eu falo sobre isso, né? Porque lá em 2017, 6 anos atrás, eu mesmo precisei da prova de proficiência para tirar a nota para conseguir minha residência. Eu já vim para a Austrália focado na residência, né? E eu tinha tirado uma nota ok no IELTS, né? Não vou mentir não, eu tirei nota 6 no IELTS, né? Equivale a 50 no PTE. Só que eu já sabia naquela época, que se você quer os melhores vistos, tá? Tanto no Canadá quanto na Austrália e Nova Zelândia, que é bem parecido a Austrália e Nova Zelândia, né? Os 3 países, o governo só chama as melhores pessoas, tá? Os melhores perfis. Primeiro, né? Os piores perfis vão ficando para trás. E aí, eu já sabendo disso, eu já correr atrás de melhorar o meu perfil. E tem várias formas de melhorar o perfil. Inclusive tem uma live minha aqui no YouTube só falando sobre todos os itens do que o governo te avalia, tá? E aí você pode pensar, né? Tem várias maneiras de você melhorar o seu perfil, mas a prova de proficiência é a que consegue te alavancar mais rápido, tá? Porque sua idade, sua graduação, sua experiência profissional, tudo é meio demorado ou meio estático, né? Agora, se eu e você tivermos o mesmo perfil, engenharia civil, mesma idade, casado, né? Tem experiência no Brasil, se eu tirar uma nota maior na prova de proficiência do que você, eu vou entrar primeiro. Tá? Esse que é o tchananã que eu já sabia lá da época e foi um diferencial. Eu não segui a boiada, igual eu falei com vocês, né? Eu não segui o senso comum, essa palavra que eu queria lembrar. Não segui o senso comum e corri atrás. Fiquei incansavelmente fazendo prova atrás de prova, porque não tinha ninguém para me ensinar o passo a passo mastigado. Tive que aprender na tentativa e erro. Lá no evento gratuito que eu vou fazer daqui a pouco, vocês vão ver o print das minhas notas, né? Que ela sobe e desce. 1 ano e 8 meses para tirar total na prova, tá? E se eu começar a falar inglês aqui com vocês, meu inglês não é perfeito, inclusive eu tenho um canal no YouTube em inglês, vocês podem ir lá ver. Meu nome é o mesmo, né? Bernardo Plotchek. Vocês podem ir lá ver e me criticar. Vocês podem ir lá ver com seus próprios olhos que não tem nada de que eu já nasci sabendo, que minha mãe é australiana, não tem nada disso, tá? Eu consegui tirar total. Por quê? Porque existe uma maneira específica de fazer a prova, que é focado em como a prova é corrigida, como que o computador consegue te avaliar, para que você tenha sucesso no PTE, entendeu? Eu sabendo disso, eu fiz a prova várias vezes até conseguir tirar total. Quando eu tirei total, 30 dias depois, eu recebi uma mensagem do governo. Bernardo, você foi convidado a tirar a residência permanente. E aí fica aquele negócio, né? Eu sabia que eu nunca mais ia passar dificuldade na vida, né? E aí depois de 4 meses o visto saiu. Quando o visto saiu, 2 semanas eu consegui um emprego na área da engenharia, ganhando bem. Então, esse é o poder de aceleração da prova de proficiência em busca da sua residência e além, né? Porque se a gente parar para pensar mesmo, nem a residência permanente a gente quer. Realmente quer, que vai fazer a diferença, né?
residência por residência, tanto faz, né? Agora, a liberdade que te traz, os ganhos financeiros que te traz, né? A educação dos seus filhos, a qualidade de vida, a segurança, né? É aí que está o ouro, né? As oportunidades. Recentemente apareceu no meu colo a oportunidade de investir em imóvel lá em Dubai. Uma coisa que nem passava pela minha cabeça de querer, né? E eu, como cidadão australiano, eu vou ter esse acesso. Olha que o pessoal lá do Brasil fica louco comigo. Um amigo meu lá do Brasil, eu falei com ele, bicho, eu quero saber também, eu quero entrar nessa aí também. Eu quero ter esse pezinho aí. Dólar americano, né? Inflação, valorização, né? Várias coisas acontecendo, né? Simplesmente porque lá na minha época que eu estava aí correndo atrás da minha residência permanente, eu fiz a prova de proficiência incansavelmente. Beleza? E fica aqui comigo que eu vou falar sobre como que você pode acelerar o seu caminho também, tá? Então concentra aqui, desliga o seu WhatsApp, desliga seu celular para quem está aqui no Instagram. Foca aqui, mais 15, 20 minutinhos de foco, tá? Agora o segredo 1. Segredo 1. Que eu falei no início da live. O problema não é você. É o método que você está seguindo. É o senso comum. Talvez é esse argentino aqui que a gente chama de ego, né? Eu acho engraçado demais. O que é o ego? É um argentino que mora dentro de nós. Muito engraçado isso. Bernardo, eu sou argentino. Eu adoro os argentinos, tá? Adoro o doce de leite da Argentina. Mas é só uma brincadeira. Mas por que o problema não é você? Porque se você aprender o método certo, saber as regras do jogo, exemplo, né? Jogador de vôlei, você quer aprender a jogar vôlei? Quero. Quer jogar vôlei? Quero. Vamos pra praia? Vamos. Você chega lá, fica aleatório, dando 2 toques, pisando na linha, jogando a bola pra fora, né? Levantando, carregando a bola, né? Acertando na rede, encostando na rede. Tudo isso são regras do jogo que você tem que saber antes de entrar na quadra. Senão você vai se frustrar lá na frente. E aí quando as pessoas começam a querer estudar, eu falo por mim também, tá? Quando eu comecei, primeira vez que me deu a luz de querer estudar e fazer a prova e preciso de fazer uma prova e tal, eu comecei a pegar um livro e ler. Minha esposa está até escutando aqui, ela vai rir. Mas ela chegou para mim e falou assim, Bernardo, legal, ótimo, né? Você está, né, treinando aí, mas isso daí que você está fazendo não é estudar para a prova. Não é estudar para a prova, fazer exercício, macete, pegadinha, gestão de tempo da prova, né? Você está pegando habilidades, né? Collocation, velocidade de leitura, né? Talvez você está aprendendo um trem diferente aí, legal, né? Mas estudar para a prova você não está fazendo. E tão pouco assistir vídeo aleatório no YouTube, né? Bota lá, assiste meia dúzia de dica aqui, assiste meia dúzia de dica ali. Você não sabe para quem perguntar, às vezes você manda um comentário, a pessoa responde de forma rasa, você acha que você está no caminho certo, vai lá, faz o mock test, não tira a nota boa. Aí tem gente que já perde aí. Tem gente que já abandona o barco aí. E aí tem uns pouquinhos mais persistentes, né? Não, na hora lá sai, né? Vou marcar a prova para eu ver, para eu sentir como é que é, né? Vai lá e toma uma canelada. Às vezes, toma uma canelada tão grande que a nota no speaking sai muito baixa. A menor não é 0. Se você não falar nada, se você ficar mudo lá na hora da prova, você tira 10. Não sei porquê, de 10 a 90. Podia ser de 0 a 100, né, PTI? Vão ajudar a gente a fazer conta de porcentagem aí, né? De 0 a 100, galera, né? Mas enfim, se você não falar nada, se você desligar seu microfone lá e não gravar nada no speaking, você tira 10. Aí tem gente que vai lá e tira 15, 18, 20, 25. E aí a pessoa sai assim, meu inglês é uma merda. Eu tenho que estudar mais 2 anos de inglês para depois fazer a prova. E aí eu pego assim e fico com dó da pessoa. Por quê? Porque o que eu brinco com meus alunos é que às vezes a pessoa está falando com a parede.
Às vezes a pessoa tá lá gastando fosfato, né? E o microfone tá chiado, ou o microfone tá muito longe, ou tá muito perto da boca, ou você tá falando baixo, ou você não tá falando rápido o suficiente para o computador entender que você é fluente. E aí você acha que seu inglês é ruim porque sua nota foi ruim. Mas se você simplesmente falar um pouquinho mais rápido, você já vai ver a sua nota melhorar. Isso é uma dica das várias que existem, né? Então implementa aí e já me fala se eu estou errado, tá? E aí tem vários casos de alunos, inclusive tem uma playlist no YouTube que chama Brasileiros que passaram na prova, tá? Você vai ver brasileiros de pele e osso, coração batendo, imperfeitos, caboclinhos comuns, não são filhos da Rainha Elizabeth, não são herdeiros, com perrengue, apesar de dificuldade no inglês, trabalhando dia e noite, enfim, vários casos lá, apesar de passar na prova, estão lá, feliz da vida, ou já conseguiram a residência permanente ou estão no caminho, tá? Esse é o segredo número 1. Agora, o segredo número 2, tá? Você não precisa necessariamente ter um inglês mega bom, fluente, né? Que você tá super confiante com o seu inglês para tirar uma nota legal na prova, tá? Muito diferente de eu falar com vocês que com inglês muito ruim você consegue tirar a nota máxima. Não é isso que eu tô falando, tá? O que eu tô querendo dizer, inclusive, tá? Isso é tão grave que quando as pessoas me mandam mensagem querendo marcar uma sessão de diagnóstico comigo, que eu posso até explicar como é que funciona, primeira coisa que eu filtro é aonde você quer chegar e aonde você está. A partir daí, a gente traça o seu plano, né? E se você tiver um inglês muito ruim, muito básico, né? Bernardo, não sei falar nem a hora do rush, e você precisar de uma nota muito alta, né? 79 mais, ou CLB 8 ou 9, para a galera do Canadá, eu vou ter que te indicar de fazer um estudo um pouquinho mais trabalhado do inglês primeiro, né? Então não é isso que eu tô falando, tá? Agora, se você tem um inglês intermediário, que é a minha tribo, normalmente tem inglês intermediário baixo, básico, intermediário ou intermediário alto. Essa é a minha tribo, tá? Se você encaixa nessa faixa aí de inglês, se você tem inglês bom, também você faz parte da minha tribo, né? Mas o mínimo é intermediário baixo, intermediário low. Tá? O básico, se você precisar de uma nota ok, que é uma nota 50 no PT, que vale a 6 no IELTS, ainda dá pra brincar, tá? Então a minha tribo é essa, tá? Não precisa ser fluente, e aí que entra a escadinha da nota, né? Se você tem inglês muito ruim, sua nota vai ser ok, média baixa, né? Sua nota vai ser média baixa. Se o inglês é intermediário, sua nota vai ser boa. Se o inglês é muito bom, sua nota vai ser ótima. Tá? Essa é a escadinha do PTI. Por quê? Esse gap, né, esse degrau que a gente sobe, é justamente as regras do jogo. Quando você aprende, você melhora a sua nota com o mesmo nível que você tem. Né? E a prova, é claro, você vai ver alguns alunos meus fizeram prova mais de uma vez. Né? Não vou mentir para vocês não. Às vezes mais de uma vez estudando comigo, tá? Que isso pode acontecer. Eu gosto de ser realista aqui com vocês, tá? Não estou prometendo aqui que vocês vão passar de primeira, tá? Não é todo mundo que passa de primeira, mas os casos que eu estou querendo deixar relevante aqui é a galera que tava no peito, tava estudando meia dúzia de vídeos grátis no YouTube, fez a prova, né? Tirou uma nota, certo? Só que ele precisava de mais nota. Essa nota não foi suficiente. E aí pega para estudar o método certo, com acompanhamento, a nota sai 40% a mais, tá? Esse que é a pitada de sal,
tá? Essa que é a diferença, é o divisor de águas, tá? Ou seja, eu não peguei 5, 6, 8 semanas, né? Às vezes 3 meses, a pessoa que demora muito, uns 3 meses de estudo comigo, ela não melhora drasticamente o inglês, né? Então, é o mesmo nível de inglês, pegou o método certo, com acompanhamento, com feedback, né? Com o workshop mão na massa, com implementação imediata, 40% a mais, rápido, tá? Eu falava muito em 5 semanas, agora eu aumentei para 2 meses, tá? 8 semanas continuamente, tá? Você não tem que esperar o próximo turno para fazer parte, porque cada um tem uma urgência, né? Eu quero ajudar o máximo de pessoas. Mas você pode fazer no seu tempo também. Não tem que fazer em 8 semanas, né? Você vai ter 8 meses de acesso, né? E vai poder fazer aí no seu passe, tá? Beleza, segredo número 3. Mesmo com pouco tempo, dá para estudar. Se você trabalha muito, só tem 1 hora por dia, meia hora por dia, ainda assim dá para fazer. E na verdade eu vou falar algumas coisas sobre o tempo aqui, tá? Primeira coisa, a gente não chega aqui na Austrália com um tempo sobrando. No Canadá também é a mesma coisa, Nova Zelândia é a mesma coisa, Irlanda, Estados Unidos, a gente não sai do Brasil e fica com o tempo sobrando, né? Nenhum aluno meu, principalmente os alunos que passaram, nenhum deles chegou para mim e falou assim: Bernardo, eu tô com umas horas vagas na minha semana, tô à toa, fico plantando bananeira lá em casa, né? Você consegue me ensinar um pouquinho? Ninguém chega para mim assim, tá? Esse é o primeiro pensamento. Segundo pensamento, que eu quero que vocês vejam, tá? Vai ter uma playlist no YouTube com alunos, não, brasileiros que passaram na prova, tá? Você vai, como é que chama? Pegar pelo menos um caso que pareça com o seu. Se é mulher, você assiste um de mulher. Se tem inglês básico, você assiste um de inglês básico. Se for inglês mais avançado, você pega um. Se for de chefe de cozinha, engenharia, pega um caso que pareça com o seu, tá? E assista. Porque você vai ver com seus próprios olhos as pessoas normais, né? Com um menino pequeno, meu menino tá chorando ali agora com minha esposa. Com, às vezes, 2 empregos, trabalhando de madrugada, trabalhando no final de semana, né? Morando sozinho, tem que arrumar a casa inteira, né? Recém-nascido em casa, gêmeos. Todo mundo na correria. E a maior coisa do tempo, tá? Vida de adulto é uma merda. Daqui pra frente, nós vamos ter cada vez menos tempo na vida, né? Não vai acontecer um milagre divino que depois de uma certa idade você vai começar a ter mais tempo e aí sim vai ser o momento ideal para você começar a estudar, tá? Não caia nessa armadilha. O sábio aprende com o erro dos outros, tá? O sábio aprende com o acerto dos outros. E aí você vai ver lá para crer que ninguém tem tempo sobrando. E aí você não precisa achar. E outra coisa que eu vou falar. Quando você torna um aluno novo meu, eu não te mando uma mensagem e falo assim: você fez a matrícula? Beleza. Agora eu preciso da sua atenção 24 horas por dia. Se fosse assim, eu não ia ter nenhum aluno. Eu não parto desse pressuposto. Que você vai ter inúmeras horas vagas para eu te ensinar a prova, para você participar de todos os encontros ao vivo, para você responder todas as mensagens que tiver no grupo do WhatsApp e do Telegram. Né? Eu não parto desse pressuposto. Tá todo mundo no mesmo barco. É encaixar. Né? Primeira coisa, uma dica aqui, primeira coisa, tá? Você vai ter que falar não para algumas coisas e algumas pessoas. Isso aí eu já te falo. Sacrifício, é um sacrifício. Às vezes a pessoa vai te chamar para sair, para um churrasco, para festa, e você vai falar não. Né? Que final de semana você consegue ter um pouquinho mais de horas no estudo, talvez. Né? Ou hábitos que você tinha com sua esposa lá, com seu marido. Assistir uma série favorita no Netflix. Né? Você vai ter que cancelar para você abrir a sua agenda para encaixar o PTI, pelo menos um pouquinho, todos os dias. Tá? O lado ruim, já estou sendo franco aqui com vocês, eu gosto de ser claro, tá? Eu gosto de ser direto ao ponto aqui, falar o que pouca gente tem coragem de falar, tá? Vai ter sacrifício? Vai ter sacrifício. Você vai ter que falar não? Você vai ter que falar não.
tá? Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você gostava de fazer? Vai. Só que pode ser por um período curto, tá? Se você focar bem feito em 5 a 8 semanas, vou colocar aí 45 dias a 60 dias, você foca, vai ter sacrifício? Vai, mas passa. Não estou falando que você vai ter que sacrificar a sua vida vários meses, né? Talvez tem gente que faz matrícula em 1 ano de IELTS, 12 meses estudando freaking IELTS, tá? Não é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Não é uma pedra que você vai ter que ficar carregando demais, não, tá? Se você focar bem focado, 35 dias, né? 5 semanas. 5 vezes 7, 35. 8 semanas também dá. 3 meses, eu particularmente já acho um pouquinho muito, tá? Que você vai entrar no enrolation, tá? Não recomendo você marcar sua prova daqui a 3 meses, tá? Vou responder uma pergunta que teve aqui, ó. Você acha que o mock test tem relevância? A nota que sai lá, eu digo. Fernando, é muito bom você treinar com mock test, tá? Para você ter uma noção da prova, principalmente essa questão de ficar 2 horas respondendo um monte de questão, né? Quando eu estava fazendo a prova, só de eu ficar quieto 2 horas já era difícil para mim, né? Então você tem que pegar esse músculo, né? Então é importante fazer mock test qualquer que seja ele, mas dificilmente mock test no API Uni, PTI Tools, Alpha PTI, vários outros aí vão ter o mesmo algoritmo de correção da prova, tá? Porque o PTI tem uma caixa preta que ele não libera assim para Deus e o mundo, né? A gente corrige a prova desse jeito, né? Estuda aí desse jeito que a gente te dá nota boa. Ninguém, é meio que um segredo ali, né? Por isso que quando o meu método é baseado empiricamente, né? Pela chão de fábrica, é pela prova, né? Não é teoria que eu li nos livros ou que eu aprendi com o professor de não sei o que lá, não. É eu fazendo a prova lá, cercando lá o que dá certo, o que dá errado, o que dá certo, o que dá errado, tá? Minha experiência é chão de fábrica, que eu tô trazendo aqui para vocês mastigarem, né? Que eu errei para vocês não terem que errar, gastar dinheiro lá para errar, tá? Beleza? E aí, se você quiser ter uma nota mais assertiva do seu mock test, você pode comprar o mock test oficial do PTI, tá? Que inclusive eu estou para fazer uma parceria com eles. Vamos ver se eu vou conseguir liberar um desconto aí para vocês. Agora, vocês viram que o problema não é o C, né? Não precisa ser mega fluente no inglês para você estudar. E você não tem que ter 24 horas por dia para estudar PTI, né? Durante 1 ano, né? Inclusive, eu já estou contabilizando 433 pessoas ou famílias que ficaram livres da prova estudando o meu método e agora ou já conseguiram a residência permanente ou estão no caminho, estão prestes a conseguir, tá? Ou no mínimo melhorar de visto, tá? Agora, como que funciona o que eu vou falar aqui para vocês? Eu tenho alguns caminhos, tá? Alguns caminhos eu vou explicar aqui. Como que você pode ter acompanhamento, comunidade, acompanhamento ao vivo, com implementação imediata, feedback, correção de exercício e comunidade, tá? E uma professora de inglês exclusiva para dar atenção para vocês, tá? Basicamente isso, resumindo aqui, tá? Agora, como que funciona? Daqui a algumas semanas, daqui a 1 semana e meia mais ou menos, tá? E de tempos em tempos eu faço esse evento. Então, se você estiver fora da data aqui, se estiver assistindo esse vídeo gravado, clica aqui embaixo, vai ter lá o workshop gratuito, tá? Clica lá e cadastra e veja a data que está mostrando lá para você participar das 3 aulas gratuitas que eu vou mais a fundo nas técnicas do PTI, mostro com mais detalhes a minha jornada, com print para provar, vai esfregar na cara, para provar que a minha experiência vem de chão de fábrica, tá? E tudo que você precisa saber para fazer parte da próxima turma, tá? Agora, se você já estiver na urgência, você tem 2 caminhos, tá? Pode me mandar um direct aqui, pode me mandar um comentário no YouTube aqui, que eu te falo como fazer uma sessão diagnóstico, tá? Com o meu time. O que nós vamos fazer? Eu já treinei minha equipe inteira, tá? Para fazer isso.
vai tirar um retrato de onde você está, né? A sua situação, né? Conversar sobre você nessa chamada, a sua história, o seu retrato, o seu nível de inglês, o seu objetivo, né? E aonde você quer chegar, tá? Provavelmente vai ter um degrau a ser preenchido, né? De onde você está e de onde você quer chegar. No mínimo, você vai sair com essa clareza dessa sessão diagnóstica. Por isso que é um diagnóstico, né? Como se fosse um médico falando para você como você está hoje e definindo como que você quer estar no futuro, né? Se for o caso de você não qualificar, tá? Nós vamos te indicar para alguém que possa te ajudar. No caso lá, se você, por exemplo, tiver um inglês horrível, 0, né? E quiser tirar uma nota muito alta, né? Nesse caso, eu sou franco e sincero e direto ao ponto que eu não consigo te ajudar, tá? Eu vou te falar. E minha equipe também vai estar treinada para te falar. Desse jeito que você está querendo, e a gente não consegue te ajudar. Agora, você tem esse outro caminho aqui, a gente te indica aí com os nossos parceiros, tá? Se você qualificar, tá? A gente mostra para você como que você pode fazer parte e ter em suas mãos essa ajuda que a gente está fazendo, esse movimento de brasileiros, que a nossa visão está escrito na parede ali, ó. Criar um futuro onde nós, imigrantes, crescemos e contribuímos para enriquecer a sociedade, tá? Tanto na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, tá? A nossa cultura é muito rica, quanto mais a gente cresce nos países, mais a gente vai contribuir com a nossa cultura e com o nosso intelecto. Então essa é a nossa visão, tá? E a prova de inglês é o caminho que a gente consegue destravar vocês aí, beleza? Então alguns caminhos, tá? Clica no link da minha bio ou na descrição desse vídeo aqui para você participar do workshop gratuito que está por vir, tá? Ou se você tiver na urgência e já quiser marcar a sua sessão de diagnóstico, me manda um direct que a minha equipe, ou um comentário aqui no YouTube, ou me acha no Instagram, mesmo se você estiver aqui no YouTube, me acha aqui no Instagram. Se inscreva no meu canal, para você não perder nada, e me segue aqui no Instagram, me manda um direct no Instagram, para ver se você qualifica, né? Para você ter esse diagnóstico aí feito, personalizado para você, tá? E aí a gente entra no Google Meet, né? Que é uma coisa mega personalizada, né? É aí que tá a forma que eu consigo ajudar, beleza? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Depois eu quero saber comentários, tá? O que você mais curtiu aqui até agora? Se faltou alguma coisa, manda suas dúvidas aqui no vídeo, que eu faço outro vídeo. Se for uma dúvida recorrente ou uma dúvida complexa, eu faço outro vídeo aqui e posto para vocês assistirem, beleza? Valeu, galera, abraço, fiquem com Deus e até amanhã.